a Andressa estava pensando, só para a gente terminar esse momento, que é um pouco mais assim, complexo, de trazer para o dia a dia. A Andressa tinha me falado alguma coisa sobre a autonomia, Andressa, né? Tipo, o cidadão pode perder a autonomia ou não, é mais ou menos o que você imaginava disso. Enfim. Isso, as máquinas vão chegar, você acha que a máquina vai chegar a substituir a gente no desenvolvimento de texto a gente já sabe, eu até utilizo, estava falando com o Leonardo, eu utilizo, peço para fazer um texto ou outro, mas eu sempre corrijo, eu mudo alguma coisa. Você deu até o exemplo do Spotify, das artes. Você acha que vai chegar esse momento de realmente substituir nessa criação de artes, de música? Eu acho que, infelizmente, certas coisas, sim, elas serão substituídas, já estão sendo substituídas. É uma questão de qual vai ser o nosso comportamento, a nossa postura enquanto usuários da tecnologia. A gente vai permitir essa substituição completa e aceitar todos os resultados que a gente tem nas conversas com o ChatGPT ou com os geradores de imagens como verdade absoluta, e isso é arte, é a forma como a gente vai interagir com o mundo a partir de agora, ou então a gente não vai seguir por um caminho, que eu acredito que seja um caminho um pouco melhor, que é o ser humano se tornar um engenheiro de prompt. Né? Então, assim, qual que vai ser o papel do ser humano nessa relação com a inteligência artificial? Guiar a inteligência artificial para que a gente consiga os melhores resultados possível. Então, assim, se você hoje conversa com o ChatGPT, você vai perceber que às vezes ele não dá exatamente a resposta que você quer. Ele dá a resposta errada. Ele Eu já peguei algumas respostas erradas. Vezes, ou ele delira, ele começa a inventar coisas, isso acontece em alguns casos. Você tem que saber guiar o ChatGPT. Então você dá uma nova pergunta, um novo prompt e fala, olha, você acabou de errar na sua resposta. Eu falei exatamente isso. Você precisa me dar uma resposta nesse sentido, considerando esses parâmetros, refaça a sua resposta. E aí ele vai refazer a resposta dele. Então você se torna um engenheiro de prompt no sentido de qual que é o teu papel. Dar o melhor prompt possível para a inteligência artificial para atingir o melhor resultado possível, pegar esse resultado avaliar e transformar, também, né? avaliar esse resultado e transformar em algo novo, melhor ainda, que seja seu. Né? Se essa for a nossa relação com a inteligência artificial, eu acho que a gente sai ganhando. Né? Porque a gente ganha em tempo, né? O tempo que você ganha conversando com o ChatGPT, às vezes você vai dar uma palestra, por exemplo. Né? Sim, você pede para o ChatGPT, quais são os principais pontos que eu preciso tocar nessa minha fala, nessa palestra? Ele vai te dar uma lista. E você vai olhar, pô, esse daqui eu não tinha pensado, ou eu tinha esquecido disso, mas de fato isso é importante, vou expandir esse ponto na hora de falar. Ele pode se transformar em um assistente pessoal. Eu uso o ChatGPT dessa forma. Né? Às vezes eu estou lá com uma ideia nova para um artigo, um argumento, eu jogo o argumento e falo, me dê o melhor contra-argumento que você consegue pensar para isso. E ele vai tentar desconstruir a minha ideia. Ele vai tentar desconstruir a minha ideia. E aí eu respondo ele. Não, mas tem isso, isso, isso. E aí ele tenta desconstruir essa minha nova ideia e eu vou reforçando os meus argumentos com base nessa minha conversa. Ou seja, eu estou ganhando, mas eu não estou deixando de que, né, com que o trabalho seja meu. O resultado é meu ainda. Você tem autonomia. Só foi aprimorado por essa relação com a inteligência artificial. Então, se a gente seguir por esse caminho, talvez não. A gente não tenha uma substituição. O que me preocupa é que muitas pessoas acabam seguindo pelo caminho mais preguiçoso. Ser escravizado pela tecnologia, dá o prompt, pega o resultado, copia e cola e vida que segue. Vai ficando burro, vai ficando mais burro. Essa é a verdade. No direito, assim, já falamos, nós já temos, tem vários testes, né? Não só testes, nós já temos decisões proferidas em que houve claramente a utilização da inteligência artificial, do ChatGPT, e o ChatGPT criou uma jurisprudência citando o Superior Tribunal de Justiça. E era errado, muito errado, né? Enfim, se o humano não estiver ali fiscalizando, falando, não, mas isso não é possível. Não é possível que tenha sido isso. Então, assim, essa preguiça mental, Você vai deixar ser guiado mesmo. Vai deixar ser guiado, e esse é um perigo, e assim, a gente daí volta, regressa. Então, eu também concordo. Isso também é resultado de desconhecimento da tecnologia, tá? Porque como que o ChatGPT funciona? Ele foi treinado com texto da internet inteira, né? Diferentes textos, artigos, etc., até 2021. Então, eles pegaram esses dados, alimentaram uma base de dados e treinaram a aplicação, a tecnologia. Então, o ChatGPT ele não faz busca ativa, ele não é um buscador. Tá? O que ele está fazendo na prática? Ele está construindo um texto e fazendo análise de probabilidade. Então, ele escreve uma palavra e ele faz um cálculo complexo para entender qual é a palavra
que provavelmente segue aquela palavra que ele acabou de escrever. Uhum. Uma análise de probabilidade pura e simples, com base nos textos que ele leu, com os quais ele foi compilou. treinado. Então, assim, quando você pergunta para ele, me dê exemplos de jurisprudência sobre tal tema, ele está, na verdade, inventando, com base em probabilidade. Então, assim, na cabeça dele, na cabeça dele, ele está falando assim, pensando assim, qual que é a primeira palavra mais provável para uma decisão judicial? Daí ele sabe que decisão judicial começa com uma ementa e tudo mais, então ele vai criar uma ementa. E aí, com base na primeira palavra que ele escreveu, ele vai analisando probabilidades para as próximas palavras. E ele constrói uma ementa mentirosa. E você falsa. acha que ele tá... Então, assim, aí ele pesquisou, ele fez um Google, ele foi lá e trouxe. Exato. Aí é muito da nossa responsabilidade enquanto ser humano e profissional do direito, Claro. de entender como a tecnologia funciona e aplicar ela da forma correta. Então, assim, enquanto advogado, eu posso usar o ChatGPT como? Talvez, como eu acabei de mencionar, para reforçar teses e argumentos. Claro. Eu jogo o argumento lá e falo, olha, pensa como que a parte contrária vai responder a isso, né? E aí ele vai responder. Aí você responde de uma forma ainda mais convincente e vai trabalhando a tua tese jurídica com o ChatGPT. Mas, assim, pedir para o ChatGPT escrever a petição por você, pedir para o ChatGPT fazer análise de jurisprudência, busca de jurisprudência, ele não funciona. Ele não faz buscas, né? Aí minha ignorância agora eu não vou ser burro, né? Porque eu já acreditava que ele faria. Não. Eu acreditava que ele fazia isso. Não, tipo, fazer ele assim, vai fazer, né? Claro, ele vai fazer. Mas eu acreditava que por isso que você poderia fechar os olhos e falar, não, é isso mesmo, o STJ decide desse jeito. Não imaginava Seria que o era... próximo passo? Sem dúvidas. Esse é o próximo passo, que daí é você... Por isso que eu falei daquela questão. Programando. Você tem Ele já me diferentes falou aplicações. que ele não... Eu fiz uma pergunta que ele falou, não, minha base de dados é fechada até julho de... Eu perguntei alguma coisa quantos investidores tinham na bolsa de valores atualmente. Dele, não, eu só tenho dados, eu parei de ser alimentado, então ele responde que não tenho dado atual. Pelo menos é honesto, né? Exato. Não, ele tem essa obrigação de falar isso para você, né? Mas, assim, essa é a grande questão, né? Você tem diferentes aplicações, são aplicações particulares em diferentes áreas. Aí você consegue agora, com mais capacidade de processamento, com o avançar da tecnologia, você consegue combinar essas diferentes tecnologias. Assim, qual que é o próximo passo para o ChatGPT que já foi dado, inclusive? É você colocar o ChatGPT dentro de um buscador. Dentro do Google, dentro do Bing. Né? E aí ele vai ter acesso a uma base de dados atualizada. Que era o que eu achava também, acho que assim como o Léo, era o que eu achava que já existisse. Que ele já fizesse buscas e me compilasse os resultados do Google. Ainda não, mas ele vai muito em breve para isso. Porque assim, pode falar. Não, e falando, eu ia falar assim, mudando o assunto um pouquinho, essa questão da autonomia. A gente vê hoje que, eu não sei se acontece com você, se usa rede social, mas você está acostumado a pedir uma pizza de sexta-feira, chega sexta-feira você vai abrir a rede social, tem aquela sugestão de pizza. Sim. A viagem, parece que sempre que ele lê teus pensamentos, ou tem aquela discussão, depois a gente entra se ele escuta ou não escuta, porque que... Como que ele sabe... pede se ele escuta também, porque eu, assim... então depois você já fala isso junto, se escuta, porque é muito engraçado que às vezes parece... Nossa, agora que eu vou tirar férias, ou se é só o nosso, se tem a psicologia por trás disso, não, você só fica, se você acha que tá grávida, você vê grávidas em todos os lugares, né? Isso, cara. E não comprou é que um carro você, novo, né? Você vê aquele carro em todos os lugares. Então tem a parte psicológica, mas a gente sabe que tem a busca de dados, a gente sabe que tem, até porque, acho que você deve conhecer a história melhor do que eu, do livro, acho que é do Rápido e Devagar, que tem, quando começou, agora não vou lembrar o nome dele, que ele começou a fazer modelos matemáticos pro Walmart, ou pra Target, acho que foi pra Target. E ele descobriu que uma menina estava grávida pelos dados de consumo, isso acho que é 1990. Foi no início dos anos 2000. Ele descobriu, começou a mandar, contextualizando aqui para todo mundo, eles buscavam dados de compras dos clientes, e conforme os dados de compras, em uma análise, não sei se dá para chamar isso de uma análise de inteligência artificial, um data mining ali, seria uma... Análise de dados. Análise de dados simples, ainda bem pequeno, uma análise de dados incipiente, eu acho que... E ele começava a mandar ofertas de acordo com o que ele achava que estava acontecendo na vida daquela pessoa. E daí a gente começou a chegar em encarte de fraldas na casa de uma menina, acho que ela tinha 13, 14 anos, agora eu não lembro certinho da história. E o pai foi tirar satisfação, que absurdo, que o mercado estava mandando para ela, estava incentivando ela a... Engravidar. Daí depois o pai volta lá e falou, como que vocês já sabiam pelo padrão de consumo dela dentro do mercado? Essa história é muito legal. Eu gosto de gente inteligente, cara. Eu tenho caso assim. Eu falo uma bobagem, que eu tenho um orgasmo intelectual. Não sei se isso existe, tá? Mas eu fico louco. Cara, eu não sabia, olha aqui. Sério? É bom ler, né? Vamos falar que eu leio. Leiam. Não, aí você já preguiçoso. Você já consegue entender, então já tem esse entendimento. Que, o que eu clico... 2000, né? Imagine, 2000. 20 anos, há mais de 20 anos atrás.
Então você sabe que tem um pouco de dados, daí quando o pessoal vem, tá escutando, daí eles falam, não é o que você escuta, é o que você rola na tela, se você parou ali, se você passou. Você acha que a gente está perdendo essa autonomia porque me sugeriu uma viagem, ele, como o Léo falou, parece que ele sabe tudo que a gente quer. Se tirar essa tecnologia da gente, você acha que a gente fica perdido, se a gente já perdeu essa autonomia, se... Falar um pouquinho dessa questão também. Essa é uma questão muito interessante. Esse exemplo é fantástico. Eu sempre cito ele nas minhas aulas sobre proteção de dados, inteligência artificial e análise preditiva de comportamento nas redes sociais. É esse o nome. A gente fala assim, ele coloca o nome. Porque ele ilustra muito bem, né, o que vem acontecendo. Que nem você mencionou, né? A gente está falando de 20 e poucos anos atrás. Imagine como a tecnologia não avançou e como a quantidade de dados que a gente passou a compartilhar, principalmente a partir do surgimento de redes sociais. Além de compartilhamento e processamento desses dados também. Então, assim, o que aconteceu, eu gosto muito de um livro da professora Zuboff, que eu tive aula com ela, uma pessoa incrível, e ela tem um livro que já foi traduzido para o português, que é um best-seller, se chama Capitalismo de Vigilância, onde ela analisa as transformações econômicas dessa nova forma de você processar dados e criar análises preditivas para depois vender produtos, né, vender serviços. Isso é uma nova forma de você organizar a economia capitalista no mundo digital. E ela faz justamente essa análise dizendo, olha, antes as empresas tinham todas essas informações, esses dados na mão, só que elas achavam que era lixo informacional. Então, assim, são coisas que a gente coletou do comportamento dos nossos consumidores, dos nossos usuários, mas a gente não sabe o que fazer com isso e simplesmente fica lá no banco de dados, depois de 5, 6 anos às vezes é até deletado e vida que segue. E aí, em um determinado momento, essas empresas percebem que aquilo pode se transformar em algo útil e agregar valor para o serviço, para a marca e para a oferta também de bens e serviços. Para o comércio mesmo, para vendas. E elas começam a fazer isso. E aí você tem uma revolução em termos econômicos, que é justamente a possibilidade de você comparar diferentes comportamentos de diferentes segmentos sociais e entender como as pessoas se comportam em diferentes momentos e estágios da vida. Então essa análise ela é necessariamente comparativa. Então ele vai analisar os seus dados, mas ele vai comparar esses dados a outros segmentos e entender como essas pessoas se comportaram quando elas demonstraram esse mesmo comportamento datificado, digamos assim. É muito interessante, né? Exato. Uma pesquisa... Então assim, nessa análise do caso da Target, qual que é o teu objetivo? Entender como uma pessoa grávida se comporta. Né? E como pessoas que você sabe que estão grávidas ou estiveram grávidas no passado se comportaram. Porque você começa a entender, né, o que há de comum. E aí, por exemplo, no caso da Target, eles perceberam que pessoas grávidas, elas vão atrás de determinados produtos específicos. Né? Sabonetes sem essência, shampoo sem essência, acho que sem melhor cheiro, alimentação, melhor hábitos de alimentares. alimentação e tudo mais, e com base nesses comportamentos ela consegue olhar para uma pessoa que ela não sabe se está grávida ainda, mas que começa a demonstrar os mesmos comportamentos e falar, essa pessoa tem uma alta probabilidade de estar grávida, claro. Então eu vou mandar vou me antecipar para ela já com se descontos. Exato. Então, assim, talvez ela não esteja grávida. Eu posso errar, né? Não vai ter uma eficiência de 100%, mas talvez ela tinha uma eficiência de 93%. Sim, claro. Né? E você vai conseguir também cativar esses novos consumidores que estão aí numa fase também de transição de hábitos de consumo, né? Porque quando você tem um filho, você se casa e tudo mais, você está sujeito a mudar os seus hábitos de consumo. Às vezes você vai se mudar de residência e tudo mais. Então essas empresas elas têm que chegar antes para capturar o consumidor. Outro caso engraçado também que eu li, agora eu não lembro, não tenho recordação do nome do livro, mas é a questão de colocar fraldas do lado de cerveja. Isso. Porque os homens iam, agora tem que comprar sua fralda, a mulher manda comprar fralda direto, ia só na fralda e voltava. Cai o consumo de cerveja. Se você deixar ali do ladinho, ele vai levar, vai levar. Claro. E acho interessante, porque assim, é experiência de profissional, tá? É interessante porque eu também gosto um pouco de esclarecer. Eu sempre falo para minha mãe, para a mãe da Andressa, para teu pai, tua mãe, enfim, por mais que teu pai seja um baita advogado, mas nessa área não é a área específica dele, mas o que eu falo assim, é sempre falar para as pessoas, existem coisas que a gente não vê, mas que a gente é manipulado. Então, por exemplo, quando você chega no mercado, por que tem aquele corredor, tipo, corredor polonês cheio de doce, né? Você vê que a criança, por que a gôndola da criança, do doce da criança está baixinho? É consumo, é estudo comportamental. Eu acho legal comportamental. Mistura é o que você está falando. Com então, assim, porque a criança não vai conseguir pegar lá em cima, ela não vai nem ver.
né? Ela vai ver aquela gôndola embaixo. Então, aquele corretor polonês é que você vai fazer a comprinha rapidinho e você quer passar ali, pega um docinho, pega não sei o quê. Porque você fica até espremidinho. É tudo análise de comportamento e tipo, incentivando você a fazer um determinado o próximo comportamento, né? E claro, nesse caso é vender. Isso comprar, até antes dessa, a gente for pensar o comportamental, os mercados já faziam isso antes de ter uma inteligência artificial, uma análise. Como você falou, vai sugerir a pizza, a gente perde um pouco a autonomia, não é? E hoje, né, o que eu vejo assim, eu vou engatar uma pergunta aqui, perdido se é mito ou fato, tá? Mas hoje o que eu vejo você estava falando lá de trás, mas hoje com a Amazon, né, tipo, quantidade de dados, Mercado Livre, no caso da América Latina, quantidade de dados que eles conseguem coletar, né, da pesquisa, enfim, não precisa nem... Claro que vai agregar a rede social, né? Mas a quantidade só nas compras, nos consumos, é uma coisa assustadora. Mas tá bom, facilita, tudo, enfim, a gente tem que também não falar só o lado ruim, mas também o benefício. Barateia produtos, você tem uma diminuição de custos, enfim, tudo isso funciona. Agora, a pergunta que eu te faria é o seguinte, engatando aqui no que a Andressa falou, que está ligado à inteligência artificial, e na nossa vida no dia a dia. Mas é mito ou fato? Tipo, como é? Porque é só impressão nossa, tipo, nós consumidores, seres humanos normais, como estudamos, né? Os leigos. Tipo, sexta-feira a pizza, mas eu cheguei lá, de repente eu ando muito de bicicleta, né? Então, puxa, quero comprar uma camisetinha de bicicleta, uma camiseta de bicicleta, né? O negócio é muito específico. Tipo, o público de ciclismo cresceu, mas não é grande, tá? E ciclismo de estrada ainda, que com todos os seus ciclos é muito menor. E de repente aparece para mim. Cara, mas eu pesquisei isso. Não lembro de ter pesquisado. Né? Mas enfim, é mito ou fato? Tipo, como é que surgem esses anúncios para mim? Tipo, ele não tá lendo a minha mente, obviamente. Mas a questão é mito ou fato? A questão... Que escuta? Escuta ou não escuta? Isso é mito ou fato? Isso eu quero saber. Aí eu quero saber, tá? E depois, como é que chegam essas pesquisas mais aprofundadas com os dados nossos que estão distribuídos por aí? Perfeito. É mito. Eu posso mito. dizer categoricamente, eu já tive acesso a dados que comprovam isso. E é muito engraçado como as pessoas, elas só se assustam com essas invasões mais visíveis de privacidade. Televisionado. Né? Então assim, alguém está me gravando, alguém está me filmando, isso me assusta. Agora, o que deveria te assustar de fato, e isso deveria assustar todos nós a todo momento, é o fato de que elas conseguem, com extrema eficiência, entender o que a gente quer, no momento em que a gente demonstra aquele desejo. Às vezes você nem sabe que você tem esse desejo, mas ele já está ali no teu subconsciente, e ela te apresenta um anúncio sem precisar te ouvir. Por quê? Porque você está compartilhando uma quantidade absurda de dados pessoais, dados sensíveis seus, a todo momento, e você nem se dá conta disso. Né? É você fazer assim com o dedo no celular e você passar um pouco mais de tempo olhando uma determinada informação do que outra. Isso é calculado, isso é registrado. Meu Deus do céu, assustador, né? E isso é comparado, que nem eu disse, isso é comparado com outros segmentos da sociedade que se parecem com você e que demonstraram esse mesmo comportamento. O ser humano, ele tem essa tendência de se achar muito único, né? Excepcional. Eu penso de uma forma excepcional, eu sou único. Ninguém me comanda, eu não sou influenciado. A grande verdade é que tem outras pessoas por aí. A gente vive em Curitiba, é uma cidade grande já. Mas... Tem milhares de pessoas em Curitiba que pensam igual você, se comportam igual você e demonstram os mesmos sentimentos, os mesmos desejos em determinado tribos, momento da vida. A gente vive em sociedade, a gente imita o comportamento um do outro. Então, a rede social, ela faz isso, ela analisa essas pessoas, como elas se comportaram em determinado momento, olha para você e fala, meu Deus, o Leonardo está demonstrando o exato mesmo comportamento que essa pessoa, que quando ela demonstrou esse comportamento, ela comprou uma bicicleta. Probabilidade matemática. Agora eu vou apresentar aqui pro Leonardo uma parte da bicicleta. É só análise de dados mesmo. Exato. E é pura e simples análise de dados. Tem uma pesquisa, inclusive, que mostra, com dados apenas do Facebook, só likes. Eles pegaram só likes do Facebook. E aí eles fizeram um grupo de controle para entender como que o algoritmo compreende a personalidade de uma determinada pessoa e de quantos likes ele precisa para se tornar mais eficiente. E o grupo de controle eram pessoas que conheciam a pessoa que estava sendo objeto de estudo. Familiares, namorada, amigos, colegas de trabalho, etc. Tá? E aí eles vão fazendo a comparação.
com 100 likes do Facebook. Quantos likes você acha que você já deu no Facebook? Nossa. 100 likes do Facebook, a inteligência artificial, o algoritmo da empresa, ela sabe mais sobre você do que tua esposa. Com certeza. Nossa. 100 likes. Sobre tua personalidade. 100 likes. O que você gosta, o que você não gosta. Ele consegue acertar mais perguntas sobre personalidade do Leonardo do que sua esposa. E não é nem E esse likes, tempo de não tela. é nem o seguir. Então, Likes. não é nem o seguir. Tipo, Então, eu olha- vou seguir o João, então eu sei que eu quero direito e tecnologia. Exato, então, eu 100 vou seguir a likes Andressa. já- Estou falando de investimento. Porque seguir é uma coisa bem... Aí sim, demonstra Não, muito, exato. correto? Pauleira, Vou seguir o publicação, partido só tal, like. correto? Vou seguir o partido Y, partido X. Porque tem uma série de Só considerações que likes. você leva Aham. em conta quando você dá um like que você não se dá conta disso. Aham, Essa claro, é a grande questão, né? Por que Claro. você deu like? Porque tem várias coisas que você olha no aplicativo, mas tem alguma coisa que te chamou a atenção e que mais do que te chamar a atenção fez com que você fosse lá e clicasse no clicasse, botão. Por aham. quê? O algoritmo sabe e ele sabe mais sobre você com base Claro, nesse tipo de análise de claro. dados do que pessoas muito próximas de você. Uhum. Porque na tela ele vai pegar o conjunto de outras pessoas que fazem o mesmo perfil do Leonardo e ele tem essa, que é o que você está falando, de saber o meu próximo passo, Então, correto? assim, Até porque não o acho ser humano que- é previsível, Exato. né? Quem Não- sabe mais sobre você, né? A gente É, se fizer é. uma pergunta de capricho, assim, né? Da revista Capricho. Quem sabe mais sobre você? Seus pais, seu irmão, não sei o quê. É um algoritmo. É o algoritmo. Não tenha dúvida disso. Interessante. Esse Tem dito algoritmo. isso. Posso dar o nome do meu filho de algoritmo? É uma pessoa muito É uma próxima. pessoa muito próxima. Mas Filho, é cheguei no nossa. cartório e vou registrar. Antigamente registrava. Exato. Hoje não, né? Não, como é que é o nome do seu filho? Algoritmo. Cara, ele sabe tudo de mim. E a questão da autonomia que ela mencionou, eu queria mencionar isso também. Autonomia, porque tem um capítulo nesse livro do Capitalismo de Vigilância, que é o capítulo que mais Eu vou me ler, vou chocou comprar e vou quando ler. eu li. É. É o melhor capítulo de todos, onde ela faz uma análise um pouco mais filosófica, mas ela faz uma análise sobre o que ela chama de direito ao futuro. Uhum. Ela diz que é um direito que cada vez mais a gente tem que se atentar para ele, que é o direito de você moldar o seu próprio futuro. Quando você começa a ter algoritmos que sabem mais sobre você do que qualquer outra pessoa próxima, e eles fazem análises preditivas, e eles sabem o que você quer, que direcionam esse anúncio, induzem induz esse comportamento, né? E ele começa a moldar o teu futuro. Então, assim, já que todo mundo que se parece com o Leonardo faz isso, eu vou apresentar informações para o Leonardo para que ele siga por esse mesmo caminho É e uma faça isso também. É uma indução. Entendeu? Ele está te induzindo. Claro. Só que o que torna o ser humano único é o nosso poder de agência. A nossa possibilidade de eventualmente se desprender desse caminho. Não é porque eu sou parecido com eles que necessariamente daqui a 3, 4 anos eu vou estar na mesma posição que eles. Talvez eu queira ser outra coisa. Sim. Ser outra pessoa, pensar de outra forma. E é isso que nos torna humanos. Só que a gente está se tornando vítima, escravos do algoritmo e dessas análises preditivas e perdendo cada vez mais o que a gente chama de direito ao futuro. Então a gente entra numa questão paradoxal que me incomoda profundamente assim, quando eu penso a respeito dela, que é o seguinte, né? Lá na década de 90, quando surgiu a internet comercial, você tinha um grande movimento, que era o movimento cyberlibertário, das pessoas que acreditavam que a internet ia descentralizar os meios de comunicação, ia libertar os seres humanos para pensarem de forma livre, para além das amarras do Estado-nação, para além das amarras dos territórios nacionais, ia ser uma única comunidade global livre, né? Inclusive para além da possibilidade de interferência por parte do Estado e do governo, né? Então por isso o cyberlibertário, né? E hoje a internet ela se transformou, é o contrário dessa visão original, né, de cyberlibertarismo e tudo mais. A gente está num momento onde as empresas sabem tudo sobre a gente e elas direcionam o nosso comportamento. Então, assim, a internet surgiu como um grande mecanismo para você exercer tua liberdade de expressão e tua liberdade de pensamento. Hoje na internet, quanto mais você se expressa, quanto mais você exerce sua liberdade de expressão e de pensamento, menos livre você se torna. Porque você está compartilhando mais dados por consequência, e esses dados estão sendo analisados e usados contra você. Para induzir comportamento. Induzir comportamento. Agora, eu te perguntaria assim, realmente, né, aqui é mais um caminho filosófico, depois eu quero um pouquinho mais pro dia a dia, tá? Mas assim, para a gente não perder, nem que a gente vai pro você vem outro dia falar comigo sobre dia a dia, direito, enfim, que é direito aqui, né? Mas aqui a gente tá um campo um pouquinho mais filosófico, um pouquinho mais assim, é que as pessoas comuns vão achar que, tipo, o cidadão comum fala, não me atinge muito, né? Mas a minha pergunta seria,
João, quem que pode nos defender? Tipo, quais são os organismos internacionais, nacionais? Porque assim, veja, nós temos aqui autores renomadíssimos já apontando os perigos da inteligência artificial, nós temos ficção científica. Mas assim, porque como a gente está falando de tudo que ultrapassa a fronteira, correto? E assim, as Big Tech são, tipo, assim, elas estão no mundo inteiro. É só a China que dá uma barradinha, correto? Fora isso, e quem sabe a Rússia que não tem conhecimento. O resto, o mundo inteiro. Tipo, ela assim, ela espraiou. Então ela vai coletar esses dados, e vai usar esses dados e vai predizer futuro e já vai naquelas teorias de conspiração que tem alguns amigos que falam, meu Deus do céu, tipo, já fala o Jorge Soros, que o Jorge Soros faz isso, aquilo. Então, não sei, eu não quero, mas enfim, já vem todas as teorias de conspiração, correto? Que são boas também, porque às vezes começam a jogar um pouquinho de lenha na fogueira e a gente vai começando a pensar, mas quem que poderia, com o teu conhecimento aqui que eu digo de mundo, né? Os organismos internacionais nós temos algum organismo internacional que consiga apontar, a União Europeia eu sei que tem os seus organismos fortes, mas para a União Europeia, mas assim, no nível global, né? Como é que quem que nos defenderá desse potencial risco que é grande, correto? E que não adianta o governo do Brasil chegar e falar, não, os caras derrubam o nosso... Cara, o cara derruba a tia do Zap, ela já fica desesperada, correto? Derrubou o WhatsApp, 2 horas, ele tira o cabelo. Se derrubar uma rede social, um Instagram, um Facebook, meu Deus, suicídio coletivo. Entende? Como é que fica isso? Que nível de discussão nós estamos, enfim? Você acabou de descrever a minha pergunta de pesquisa do mestrado. Do mestrado? Tá. Assim, eu poderia passar, tem mais 3 horas para eu vou responder. Mas assim, qual que é a questão hoje? Você descreveu muito bem. Empresas de novas tecnologias, especialmente as que a gente chama de Big Techs, né, que dominam o mercado, são verdadeiras monopolistas nos seus segmentos, né, rede social, e-commerce, buscador, etc. Você tem Google, você tem Amazon, você tem Meta, né, com Facebook, WhatsApp, etc. Instagram. E elas são tão grandes e elas têm tamanho controle sobre a liberdade de expressão de bilhões de pessoas ao mesmo tempo, que elas se tornaram tão poderosas quanto, ou até mesmo mais poderosas do que o Estado-nação. E por estarem situadas, entre aspas, na internet, elas são necessariamente transnacionais. Elas não são internacionais, elas são transnacionais, elas estão para além do espaço do Estado-nação. Ou seja, elas se desprenderam há muito tempo já da órbita gravitacional do Estado-nação. Então, que nem você disse, não adianta só o Brasil regular, não adianta até mesmo a União Europeia, que tem muita força enquanto bloco, regular, porque assim, você consegue ir até certo ponto. E tem limite. E a gente já viu esse limite na prática. Por exemplo, a Austrália, em 2021, tentou obrigar plataformas de redes sociais a pagar jornalistas por notícia que circula na rede social. Então, já que está circulando aqui, a gente está usando esse conteúdo, a plataforma está usando o conteúdo, então a plataforma que pague o jornalista pelo direito de usar aquela informação. Porque ela já tirou muito dinheiro de anunciante do jornalismo profissional, então nada mais justo do que ela devolver parte desse dinheiro, já que ela está se valendo daquela informação. E aí aprovaram uma lei na Austrália, em 2021, para obrigar as plataformas a pagarem os jornalistas. E o que a plataforma fez, o Facebook fez? Falou assim, a partir de hoje não pode mais compartilhar notícia de jornalista na minha plataforma. Ponto. E eu não vou pagar. E aí obrigou a Austrália a voltar para a mesa de negociações e tentar encontrar uma solução para aquele impasse. Aí eles chegaram numa solução arbitral lá e tudo mais, e aí não é bem uma remuneração, é mais um investimento da plataforma no jornalismo profissional, mas não para não ter essa conotação jurídica de remuneração. Estou remunerando você pelo conteúdo. Não. Eu estou fazendo uma caridade para que você, enquanto jornalista, possa continuar fazendo o que você faz e vamos seguir nossa vida, entendeu? Já é muito você distribuir no meu canal, já é muito você estar no Facebook. Exato. E aí o que eu acho mais fantástico dessa história é que daí vem ativista e vem parlamentares também da Austrália falando isso é uma afronta à nossa soberania nacional, isso é um absurdo, não sei o que. E daí eu falo, não, você pode gritar o quanto você quiser. É uma afronta à soberania nacional, não sei o que. Mas você voltou para a mesa de negociações, por quê? Porque simplesmente você não usou essa soberania nacional para domar a empresa e fazer com que ela faça, né, que ela faça com o que você quer que ela faça.
Porque você não tem instrumentos, ela está fora do teu controle. Então, assim, é com essa realidade que a gente tem que lidar. Então, não adianta só regular. Tá? A regulação estatal ela é importante, super importante, porque ela também tem um aspecto de você resolver certas assimetrias entre o usuário e a empresa. Assim como a gente tem o direito do consumidor, que resolve assimetrias entre consumidor e empresa, você tem que ter também, né, um direito do usuário de plataformas para que você resolva essas assimetrias. Mas você só vai até certo limite. Depois desse limite, você depende necessariamente de uma boa vontade das plataformas de racionalizarem o exercício do poder que elas têm para que ele atenda ao interesse público e também à proteção de direitos fundamentais e humanos, tá? E é aí que entra, assim, onde eu acho que está a solução para esse debate, que é o que a gente vem chamando de constitucionalismo digital. Né? Isso é uma ideia que surge lá no final da década de 90, com um professor alemão chamado Günther Teubner. O Teubner ele estuda constitucionalismo societal, que é justamente essa ideia de que subsistemas da sociedade global eles vão criando bolhas normativas próprias e autônomas que não dependem mais do direcionamento do Estado-nação. Né? Então, assim, é como se fosse uma constituição própria, para além do Estado. O constitucionalismo que nasce como um conceito do Estado-nação, ele se globaliza. E ele começa a ganhar um novo significado nesses subsistemas da sociedade global que se desprenderam do Estado-nação. E as redes sociais representam um desses subsistemas da sociedade global, que devido à globalização, o aumento do poder privado e também a digitalização, eles se tornaram autônomos e têm uma racionalidade própria. Então, hoje, em redes sociais, você tem termos de uso, regras, né, padrões da comunidade, diferentes plataformas chamam de diferentes maneiras, que são, na verdade, regras do que o usuário pode ou não pode fazer, pode ou não pode dizer. Não é o Estado que determina isso, é a plataforma. Claro, exatamente. Só que qual que é o ponto? Violação e impacto direto no exercício de direitos fundamentais numa arena que não é estatal. Né? E aí você precisa pensar numa constitucionalização dessa arena, porque muitas vezes o que você tem é uma concentração absurda de poderes. Então, assim, o CEO da empresa, ele na verdade tem a última palavra sobre tudo. Ele é legislador, ele é juiz e ele é administrador em uma única pessoa. E isso vai contra toda a construção de separação de poderes e freios e contrapesos que é própria do constitucionalismo estatal. Certo? Então você precisa constitucionalizar essas bolhas sociais que se desprenderam do Estado. E aí a Meta, por exemplo, fez isso, está fazendo isso, um primeiro passo, um passo incompleto, né? Não estou aqui para falar que a Meta já atingiu essa constitucionalização, não é isso. Mas ela criou em 2020 e começou a funcionar em 2021 o chamado Oversight Board, que é o Comitê de Supervisão. O Ronaldo Lemos, né, do TSU, faz parte do Comitê de Supervisão. São 20 pessoas que decidem casos de moderação de conteúdo de forma independente e elas podem selecionar os casos que elas quiserem e elas fazem isso com base nos padrões e regras da empresa, mas também com o direito internacional dos direitos humanos em mente. Tá? E a empresa, ela assinou um contrato onde ela é obrigada a implementar as decisões do Oversight Board. Então, vamos supor que a empresa decide remover o teu conteúdo lá do Facebook porque ela acha que configura, sei lá, discurso de ódio. Você fala, como assim discurso de ódio? Primeiro que você nem está justificando isso daqui. Onde que está o discurso de ódio na minha postagem? Qual regra específica eu violei? Muitas vezes o Facebook não se dá o trabalho de dizer isso para o usuário, tá? Aí você pode apelar para o Oversight Board, que é uma instituição independente, que vai selecionar teu caso, vai julgar teu caso e vai decidir se a empresa acertou ou não a remover teu caso, e a empresa é obrigada a implementar aquela decisão. E mais do que isso, o Oversight Board dá sugestões de atualizações de política. Ele fala, olha, essa tua política não se coaduna com os parâmetros de direito internacional de direitos humanos, você precisa mudar isso, vamos iniciar aqui um processo dialógico para que você melhore, né, do ponto de vista de governança interna. Mas é um aperfeiçoamento. Agora, mas como que estágio está na Meta? Não, então, vamos pegar o caso da Meta, que obviamente você tem que discutir, mas que estágio ele está hoje? Hoje, por exemplo, eu tenho um problema lá, tive um post, ou derrubou minha página, e até uma das perguntas que eu ia fazer, assim, ligando, tentando conectar, muitas pessoas, né, dependem, pequenos empresários, e as grandes empresas também, obviamente, mas pega aquela pequena pessoa pequena, que não tem poder, que não tem o conhecimento técnico, com relação ao Facebook. Chegou ao Facebook e falou, não, olha aqui, ó, essa expressão aqui não está de acordo com os padrões, ou só simplesmente derruba, nem fala qual como não dá justificativa.
esse comitê já está atuando hoje. Eu faço uma provocação, porque, veja, pelo que eu entendi, é mundial, correto? Global. 20 pessoas para decidir problemas do mundo, é uma tarefa meio hercúlea, enfim, né? Mas é melhor do que nada, obviamente. Entre o perfeito e o feito, fica com o feito, depois tenta chegar no perfeito. Então, hoje funciona já o comitê. Hoje eu já poderia provocá-lo, correto? Mas ele está mais... E aí, por isso que é uma pergunta também do Supremo, né? Você já explicou, porque ele funcionaria mais ou menos para dar as regras. Falei, estamos reunindo aqui como Supremo, mas eles vão escolher casos... Escolher casos. Exato. Diante da... Funciona como se fosse o Supremo Corte dos Estados Unidos. Vão escolher os casos. Assim, qual que é o... Eleições do Brasil, escolhi. Qual que é a Eleições dos Estados Unidos, Exato. escolhi. Qual que é a função? Estabilizar a aplicação e a interpretação das normas do Facebook. Perfeito. Tá? Ele não está ali para decidir todos os casos que chegaram. Entendi. Ele está ali para escolher casos representativos e estabilizar a aplicação da norma. Perfeito. Então tá ótimo. Mas eu posso provocar. Posso provocar. Achando que isso vai ter repercussão geral, repercussão mundial. Posso. Então, perfeito. Não, ótimo. Interessantíssimo. Continuando, vamos voltar lá agora. Endo, você quer fazer alguma? Posso continuar? Vamos lá. Faça as considerações. João, quanto tempo nós temos ali? Eu já tenho que ver como é que está o nosso tempo.